Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma catequese, a mais um audiobook do Catecismo do Metropolita Euroteus de Lepanto. E chegamos nesta quarta-feira à nossa penúltima aula, ao nosso penúltimo encontro. Na próxima semana, na próxima quarta, chegaremos então ao fim dos audiobooks deste catecismo. Ao longo destes audiobooks, percorremos o básico da fé ortodoxa. Caso você não tenha visto as aulas anteriores e todos os audiobooks anteriores, na descrição deste vídeo estão linkados todos os audiobooks deste catecismo que ensina o básico da fé da Igreja. Sigamos então com o nosso penúltimo audiobook de hoje. A Igreja e suas qualidades. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. O símbolo da fé é o trabalho da Igreja, bem como a Escritura Divina. A Igreja escreve a Sagrada Escritura, a interpreta e cria os dogmas, quero dizer, coloca os limites entre a mentira e a verdade. A Igreja compõe os cânones para seu funcionamento normal e bom, bem como para a psicoterapia para curar seus membros doentes. A Igreja Ortodoxa é o corpo de Cristo que ele tomou da toda pura e o glorificou. A Igreja não é uma corporação humana, nem é uma organização, mas o corpo divino humano de Cristo. Há uma estreita ligação entre a ortodoxia, a Igreja e a Santa Eucaristia. A ortodoxia é a verdadeira fé da Igreja, e a Divina Eucaristia é a verdadeira prática da Igreja. Se há Igreja sem ortodoxia e Eucaristia, então não é Igreja. Se há ortodoxia fora da Igreja e da Divina Eucaristia, então não é ortodoxia. Se há Divina Eucaristia sem ortodoxia, sem a Igreja, então não é a verdadeira Divina Eucaristia. É por isso que argumentamos que fora da Igreja Ortodoxa não há Igreja, mas heresia. Assim, os hereges precisam voltar para a única Igreja verdadeira, que é a ortodoxa, de onde eles nunca deveriam ter saído. No símbolo da fé, confessamos e cremos nas 4 qualidades básicas da Igreja. Una. A Igreja é uma e não muitas. Apesar do número de igrejas locais, somente existe uma igreja, ou seja, há muitos patriarcados ortodoxos e igrejas autocéfalas, mas por terem a mesma fé e comunhão entre si, eles constituem uma única igreja. Podemos usar como um exemplo a Santa Eucaristia, o pão acima da mesa sagrada, os santos dons. Aqueles que nós comungamos, não comungamos uma parte de Cristo, mas o Cristo inteiro, uma vez que o Cordeiro de Deus é partido e repartido, mas não dividido. O mesmo é feito também com as igrejas ortodoxas. Constituem o único corpo de Cristo. Por isso que aqueles que por causa da heresia se afastaram da verdadeira igreja devem retornar. Santa. A igreja é sagrada, divina, porque foi santificada pela sua cabeça, que é Cristo. A igreja não é santificada pelos seus membros, mas é ela que os santifica. Devemos permanecer na igreja para nos santificar. Fora dela é incerta nossa cura e salvação. Católica. É chamada de católica por várias razões. Primeiro, porque está em todo mundo. Segundo, porque mantém
toda a verdade. E terceiro, porque a vida que tem é comum em todos. O adjetivo católico é identificado com ortodoxo. Católico é o ortodoxo, que tem toda a verdade e é inteiramente transformado por ela. Apostólica. A Igreja se qualifica como apostólica porque tem Cristo como sua cabeça, que é o enviado e sacerdote. Foi fundada na fundação dos apóstolos e dos santos padres. Os santos padres são também os sucessores dos apóstolos sagrados, tanto no sacerdócio como na instrução e no ensino. Eles têm a mesma fé e a mesma vida que os apóstolos tiveram. Permanecemos continuamente dentro da Igreja, aceitamos o ensinamento dos santos, obedecemos os mandamentos e o ensinamento da Igreja. Nós nos santificamos pelos seus mistérios e assim temos a esperança na salvação. Nunca devemos sentir que temos que salvar a Igreja, mas permanecemos dentro dela para nos salvar. Cada membro da Igreja que se afasta de seu corpo destrói a si mesmo e morre espiritualmente, como todo membro humano que se afasta do corpo humano morre. Esses tipos de membros são hereges, cismáticos e ateus. Finalizamos assim, então, este penúltimo audiobook. Na próxima semana teremos o audiobook final, fechando assim os catecismos, as catequeses deste livro. Sigamos então juntos até a última aula, lembrando que todas as aulas estão na descrição deste vídeo. Que o Senhor nos abençoe, proteja e nos preserve no seu corpo, a Santa Igreja. Pelas orações dos nossos santos e teóforos pátrios, da sua Santíssima Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.